Nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo aqui para o canal. Agradeço você que clicou neste vídeo. Agora vamos tratar a respeito de um tema super importante para fins de estudo, um julgado do informativo jurisprudência do dia 7/6 de 2021, o informativo 699 do Superior Tribunal de Justiça. Nós iremos trazer alguns pontos importantes desse julgado e fazer alguns comentários importantes acerca da vida pregressa nos concursos públicos, dessa decisão recentíssima do STJ, e fazendo uma breve comparação do que se pode trazer acerca desse julgado, o que pode trazer benefício de ordem prática, né, tocante à decisão que pode servir como precedente, ou seja, que pode ser utilizado para outros casos semelhantes. Então acho válido este estudo. Seguinte, no caso em tela que nós vamos comentar, isso diz respeito do processo do ARESP 1.806.617 do Distrito Federal. Sob relatoria do ministro Og Fernandes, da segunda turma, foi julgado no dia 1/6, mas teve seu informativo de jurisprudência apenas em dia 7/6, conforme mencionado. Esse destaque desse julgado diz respeito, vou fazer de modo resumido, uma pessoa que era servidor público, era no caso professor do estado, e aí ele era professor e posteriormente ele passou no concurso público para a Polícia Militar do estado. Essa situação, nessa situação específica que nós estamos comentando, ele fez diversos concursos, passou em outro estado e tudo mais, porém, ao preencher o formulário da sua declaração, da sua vida pregressa, ele coloca que foi usuário de drogas há 7 anos atrás. Situação que poderia ocorrer, claro, com qualquer um aí, que quem julgue, que atire a primeira pedra, aquele ditado diz, né? Nós não podemos condenar a pessoa que fez algo no passado. Então esse julgado isso diz respeito exatamente isso, com esse breve comentário, e que as pessoas não devem colocar em relação ao julgamento sem prévia colocação. Então, a questão da fase de investigação social num concurso público diz respeito a essa questão de observar que o poder público ele vai verificar se esta análise, dessa realização, a autoridade administrativa, ele deve observar os critérios, né, tocante à sua conduta moral, à sua conduta social e também a adequação do cargo pretendido. Nos casos específicos, era um professor que no passado disse que ele se autodeclarou que foi usuário de drogas há anos atrás. Isso traria, na verdade, algum efeito negativo para ele no concurso? Provavelmente sim, em relação à questão moral e social. Porém, na questão jurídica, deve-se colocar em relação a um grande fator, um fator único. Primeiro, os tribunais superiores, no caso o STJ, o STF também tem decisões a respeito, de que sendo realizada a verificação, no caso, pela autoridade administrativa, diante de uma análise de um caso concreto, o STF e o STJ dizem que, se tratando-se de condenação na esfera penal, transitado o julgado, ou seja, que não haja mais nenhum tipo de recurso, deve-se observar um grande fator no tocante ao aspecto formal. Ou seja, se você passou no concurso, todas as etapas, chegou na vida pregressa, verificou se a pessoa foi condenada a, sei lá, 20 anos de prisão por homicídio, ou qualquer situação específica, não precisa ser, vou dizer aqui de modo genérico, melhor dizendo. E aí, desse fato, lógico, ele não vai conseguir tomar posse do concurso. Isso aí já é claro, os tribunais superiores já consolidaram esse entendimento. Agora, se não houve um trânsito julgado de sentença penal condenatória, ou seja, que não cabe mais um tipo de recurso, não haveria sentido do candidato ter sido eliminado. Até porque, nesse caso específico, a pessoa se autodeclarou. Não dá para dizer se dá para provar que a pessoa foi usuário ou não. Ele apenas fez uma autodeclaração. Ninguém pode se autoincriminar, inclusive, né? Se você parar para pensar. Mas, por outro lado, na questão jurídica, nós temos que colocar em mente em que o controle judicial ele se faz necessário nesses casos.
Porque quando há uma constatação de sentença penal condenatória, conforme dito, haveria sim a eliminação. Caso que não tenha nenhum tipo de condenação penal transitada em julgado, a pessoa deve continuar no concurso público. Então, este seria o fator principal desse julgado, o julgado que diz respeito a isso. Que se não tem um tipo de compreensão acerca desse fato, deve-se retomar o candidato do certame. Ainda sobre o aspecto jurídico, esse julgado dizia exatamente sobre o controle judicial. Que o Poder Judiciário, ali no caso, ele vai intervir em outro poder, em outra esfera de poder, fazendo-se a observância do ato administrativo. Porque a discricionariedade administrativa, ela não se encontra imune ao controle judicial. Então, esse julgado foi exatamente o que disse, porque a prática dos atos que impliquem restrições de direito dos administrados, cabendo ao julgador apreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, como, por exemplo, competência, a forma, a finalidade e também os princípios norteadores do direito, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Havendo violação expressa desses princípios, o julgador vai ter que observar, vai ter que se intervir, na verdade, no tocante ao aspecto do ato administrativo em si. Ou seja, o ato que foi discricionário de eliminar o candidato no concurso público, ele pode ser revisto. Então, existe sim a possibilidade. Esse seria o primeiro fator. E aí o Poder Judiciário vai verificar e vai trazer a respeito desta possibilidade do candidato retomar o concurso público. Primeiro ponto. Esse caso específico é exatamente isso. Ele estava ali naquele concurso, ele fez a autodeclaração e aí o problema surgiu depois que houve a eliminação do candidato em decorrência deste fato específico. E também por conta de que os tribunais, já dito, têm julgado de que somente pode ser eliminado do concurso se houver condenações criminais. Então existe esse fator. Comentários que eu posso dizer a respeito ainda sobre esse julgado. 2 pontos. Né? Primeiro, se a pessoa foi condenada e transitar julgado, logicamente vai ser eliminado. Isso já dito. Porém, existe a possibilidade da pessoa entrar com uma ação de reabilitação criminal. Aí não pode ser que demore um caso deste. E aí ele vai ter que entrar com essa reabilitação criminal para que restrinja-se os efeitos da condenação. Ou seja, ele vai praticamente ser primário novamente. Isso é o primeiro fator. E segundo ponto, se a pessoa foi eliminada do concurso público em decorrência de um fato que ocorreu há 7 anos atrás, que não houve condenação em trânsito julgado, um caso como este. Vamos supor que a pessoa foi, na verdade ela declarou aqui, no caso, dizendo que foi usuário de drogas, ou mesmo assinou o termo de circunstanciado, eu já falei isso em um outro vídeo, outra oportunidade. Imagine se a pessoa provou-se, na verdade não conseguiu provar, apenas declarou ali, falou que na verdade a prova dele, a pessoa tem que provar que realmente foi dependente, tudo não é uma coisa tão simples. Então, e também o poder público não pode eliminar o candidato em decorrência disso. Então, se não houve trânsito julgado, ele teve que retomar o concurso. Em ordem prática, de aspectos práticos, melhor dizendo, nós temos que observar que quando ele é eliminado, a partir da data da eliminação, tem 2 possibilidades jurídicas. Ou impetrar um mandado de segurança, ou entrar com uma ação de ordem comum, né, de procedimento comum. Então seriam esses 2 caminhos. E a terceira possibilidade que eu falei, se a pessoa tem uma condenação transitada julgada, ele não vai tomar posse de um concurso, mas nada impediria, que seria uma esperança para essa pessoa conseguir fazer a sua reabilitação criminal. Eu falo todos esses fatores importantes, de fato, para poder ajudar as pessoas que estão se preparando para concursos públicos e trazer uma esperança nisso. Logicamente, você vai gastar dinheiro com advogado, você vai gastar dinheiro com o processo, com custas do processo em si, mas você vai resolver seu problema para o resto da sua vida. Então, isso é muito vantajoso no tocante aos seus aspectos práticos. Ainda que muitas pessoas que eu conheço, amigos que eu tenho, que são policiais, eu tenho colegas que hoje atuam, clientes também, né? Então, pessoas que eu tenho contato, escolheram a carreira policial como um fator importante para a sua vida. Então, às vezes eles abandonaram família, abandonaram sua vida social para conseguir estudar.
e é algo muito difícil hoje no Brasil, que é estudar e tem um custo alto, seja em um concurso de nível médio ou mesmo nível superior, que o nível é muito mais difícil. Então, vemos como dificuldade você ter o acesso, ter o ingresso na carreira pública. E isso traz, às vezes, os fatores subjetivos, os aspectos subjetivos de cada um, pode trazer como uma pedra no sapato de qualquer pessoa de ser eliminado num concurso público. Aqui foi uma injustiça. Nesse caso específico foi porque ele fez a autodeclaração, ele já era professor, servidor público, não haveria nenhum sentido, né? Então foi aplicado o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, foi restabelecido ao presente fato, e aí ele conseguiu realizar o seu sonho, o seu objetivo. Não conheço a pessoa desse processo, mas isso pode trazer com um precedente jurisprudencial que possa ajudar a outras pessoas também, servindo como base desse informativo 699, desse Aresp 1.806.617 do DF, como base importante para que as pessoas tenham essa esperança de ter um concurso, de ter a posse no concurso público. Bom, eu vou encerrar este vídeo agradecendo você que nos assistiu, claro, e que, se você gostou de fato deste vídeo, compartilhe, dê uma curtida, se inscreve também no canal para nos empolgar ainda mais para fazer novos vídeos. E se você tiver mais alguma sugestão de novos temas, pode comentar aqui e conversar comigo para que nós possamos fazer novos vídeos de temas diversos, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.